Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje estou gravando mais um vídeo aqui com o Guilherme. O Guilherme vai se apresentar e aproveitar para falar dos lançamentos da editora dele que teve no final do ano. Por Tá bom. favor, Guilherme. Eu sou o Guilherme Kroll, já gravei alguns vídeos aqui com o Olibone, alguns podcasts com o Olibone. Eu sou sócio da Balão Editorial e trabalho com editoração já há mais de 10 anos, né? A editora tem 9. E esse ano a gente lançou, no fim do ano passado, a gente lançou três títulos novos, né? Um primeiro foi o Hell No, Uma Busca dos Diabos, que é a terceira parte de uma minissérie em 4 partes, do Léo Finotti, que traz a história do Lúcifer, do Lúcio, o menino que é o filho do diabo, numa busca para achar o pai dele que desapareceu. O outro lançamento que a gente teve foi Por Muito Tempo Tentei Me Convencer de que Te Amava, do Thiago Souto, que é uma história a respeito da relação do protagonista com a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muito legal, assim, um relato intimista, assim, bem interessante. Ele é em preto e magenta, bem artístico, assim. Eu gosto bastante desse livro. E gosto bastante de todos, né? Senão não tinha publicado. E o terceiro lançamento nosso do ano passado foi Quando Você Foi Embora, da Ana Cardoso. É uma história de uma menina ter de cuidar de um cachorro depois que o dono dele morreu. O dono do cachorrinho morreu e ela tá tendo que lidar com isso, assim, aprendendo a lidar. Muito legal esse quadrinho. Muitas pessoas ficaram emocionadas lendo. Recomendo para quem gosta de histórias desse tipo, emocionante. É legal, os três lançamentos são muito bons. E aliás, vai ter um sorteio do Por Muito Tempo Tentei, acredito, do livro do Me Thiago Souto. convencer. Tentei me É, convencer que te amava. O título é longo, né? Vai ter um é o sorteio, então título longo. fica ligado no canal que nos próximos dias eu vou postar um vídeo sobre essa HQ e um sorteio dessa HQ. Mas hoje a gente vai falar sobre como se forma um editor. O Guilherme, quando fala aqui comigo, ele está numa playlist de mercado editorial e a gente está falando a profissão do editor, como funciona, e hoje a gente vai falar a formação desse editor. Então, Guilherme, eu queria primeiro, assim, perguntar que a impressão que eu tenho quando a gente vê assim a estrutura de uma editora, o editor ele não é uma profissão em si, ele é quase como se fosse um cargo. Você entra como estagiário e termina como editor. É exatamente isso? Como que funciona? É, varia bastante, né? Tem vários cargos de editores dentro das editoras, né? Geralmente tem um editor-chefe, e esses nomes variam muito de editora para editora, tá? Mas basicamente tem um editor-chefe, que é o cara que manda em geral ali dentro da redação, do editorial, né? Tem editores de conteúdo, editor de arte, que a pessoa que cuida da arte, tem o editor de texto, de pessoa que cuida do texto, tem os editores assistentes, que são os editores assistentes, né, Uhum. obviamente, e tem os assistentes editoriais, que são as pessoas que estão abaixo do editor assistente. Quem assistiu The Office, a série do, Steve Carell? da, é, do Steve Carell, tinha o personagem que falava que era o gerente regional assistente e ele sempre corrigia, falava que não, você é o assistente de gerente regional. É isso, Sim. né? Tem o editor assistente e tem o assistente do editor, né? Assistente editorial. E aí depois tem o estagiário, tem o diagramador tá antes do estagiário, né? Diagramador e tal, mas dentro de um editorial tem esses cargos, assim, são pessoas que vêm de formações de comunicação variadas, né? Mas pode existir mais ou menos cargos dentro de uma redação ou de um editorial. Como eu falei, varia de editora para editora, mas basicamente isso. Mas assim, tradicionalmente a gente vê uma geração antes da sua, a maioria dos editores não existia, né? A profissão, a formação de editor. E os caras vinham lá de ser jornalista, às vezes publicitário e tal. Como que essas Ah, profissões foram se fundindo e virando o que hoje se chama de editor? Como que então, se define essa no, formação? no- falando de Brasil, né? Basicamente, né, a gente está inserido no contexto do Sim. Brasil. O mercado editorial brasileiro ele é pequeno hoje. Ele é grande porque ele tem uma dimensão maior, porque o Brasil é grande e pouca gente no Brasil é muita gente.
ainda assim, né? Hum. Mesmo tendo poucos leitores, é muita gente. Então ele consegue sobreviver às custas disso, né? Mas ele é a gente tá falando de um país que até os anos 30 a maioria esmagadora era gente analfabeta, né? Então, o mercado editorial para existir num lugar desses não pena, né? E os editores que existiam no Brasil, eles eram ou de outros lugares, né? Por exemplo, os irmãos Garnier, que eram um dos primeiros editores que tinha no Brasil, eram dois irmãos franceses que abriram uma livraria e uma editora no Brasil. Ou então, era gente que era autor, ou amigo do autor, ou um livreiro, que falava, vamos publicar, vamos se juntar aí e fazer. Então, o José Olímpio, por exemplo, é amigo dos autores, ó. O Mário de Andrade foi editor para publicar as próprias coisas dele, né? A profissão de editor existia mais por necessidade. Acho que o primeiro cara a profissionalizar essa questão de ser editor no Brasil foi o Monteiro Lobato. Tá. E o Monteiro Lobato ele é muito mais Mas que notado como também era autor. autor, né? Ele também era autor. Ele Mas publicava a ele... si mesmo, mas ele tinha um tino de negócios, assim, ele se Sim. preocupava em nichos, publicou livros infantis, né, quando ninguém fazia. A editora dele era brasiliense. Não, a editora dele, Companhia Editora Nacional. Ah, Ele Companhia teve Editora três Nacional. editoras, ele faliu as duas primeiras, então ele não tinha um tino de negócios tão bom assim, né, afinal de contas. Sim. Mas ele era um cara meio megalomaníaco, tentou prospectar petróleo, assim, ele era Sim. meio delirante, né. Mas o Monteiro Lobato foi o primeiro a profissionalizar, mas aí depois dele teve outros grandes editores, a maioria eram oriundos de formação de humanidades, né? Porque o cargo de editor, essa figura do editor, era um cargo intelectual, associado muito à intelectualidade. O cara, tipo, por exemplo, o Caio Graco Júnior, lá da editora Brasiliense, que era filho do Caio Prado, que era um cara de Tá. formação de humanas, né? Sim. E, por exemplo, na Brasiliense trabalhou o Schwartz, que é o criador da Companhia das Letras. Então você consegue traçar uma linhagem de editores do Brasil, né? Desse jeito. Então, Eram mas pessoas você tinha... oriundas. Cara, você tinha uma coisa assim, um que passa para o outro, essa É, linhagem, igual você está falando, mas em algum momento decidiu-se que isso poderia virar um curso universitário. é. Então, o curso de editoração, que foi o que eu estudei na ECA, na USP, né? Ele foi Uhum. criado em 72. A ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, foi criada em 66. Tá. Então, logo no começo da ECA já surgiu o curso de editoração. Eu acho que o primeiro curso de jornalismo do Brasil é da faculdade da Fundação Casper Libero. O Tá. da ECA não é um dos primeiros, não. Ele foi criado um tempo depois, mas o próprio jornalismo, ele era. Quem trabalhava com jornalismo no Brasil eram pessoas oriundas das humanidades, ou tipo, o repórter, era um cara que cobria ali e tal, não tinha uma formação específica para jornalista, né? E tinha muitos E, especialistas, né? O economista que escreve sobre economia. mas o repórter ali era um cara que escrevia, cobria e tal, Uhum. fotógrafo, publicidade também não tinha uma formação. Sim. Então, quando cria a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, né, pega-se essas profissões que existem e fala, agora vamos estabelecer cursos superiores para ela, né? Tipo, como eu disse, a ECA não foi o primeiro lugar a ter o curso de publicidade, curso de jornalismo ou de relações públicas e tal, mas juntou todo mundo ali. Juntou essas formações assim dentro da USP e logo depois criou de editoração, que é uma habilitação da comunicação. Falou, vamos fazer um curso para formar editores. E é no departamento de jornalismo e editoração, lá na ECA. Tem desde 72, então desde 78 tem editores formados em editoração pela USP, né? Hum. Só que, como num curso novo, as pessoas, nos anos 70, nos anos 80, era um curso novo, as pessoas estavam entrando ali no meio editorial, né? Ainda tinha poucas editoras proporcionalmente, e desde a criação do curso de editoração até hoje, o número de vagas são 15 vagas. Nossa. 15 Até, vagas. até hoje é uma turma tão Até pequena? hoje. Por Até que a hoje. turma é tão pequena? Bom, pelos Por motivos que a gente falou, né? O mercado editorial demanda não mesmo? conta. Hã? Demanda mesmo de A pessoas ou... demanda. O mercado editorial não precisa de tantos profissionais assim. E muita gente se forma
em jornalismo, em letras, acaba indo por meio editorial também, né? Sim. Então, Mas formado. mas deve ter uma relação candidato-vaga que não é tão baixa assim, não é um para um. Não, não. No ano que eu entrei, a relação era de 54 candidatos por vaga. Caramba. E Era mesmo assim muita gente. é uma questão mais de contenção de formação do que de É. você não despejar tantos profissionais do Não que tem uma de. necessidade. Se fosse preciso mais gente formada em editoração na sociedade brasileira, haveria uma profusão de cursos superiores de editoração. E tem pouquíssimos cursos superiores particulares, né? Tem o da Embi Morumbi, notado, que lá eles chamam de produção editorial, que talvez seja aqui em São Paulo o segundo mais famoso, né? Tem um curso de Uhum. produção editorial na UFRJ também, que é tão bom quanto o de São Paulo, ele é muita qualidade. O da Embi Morumbi também é muito bom. Os formados tem uma Uhum. outra universidade, tem uma universidade da Bahia particular, não me lembro agora, desculpa o pessoal aí da universidade, não consigo lembrar o nome. Tem uma em Minas Gerais, mas assim, pontuais, algumas universidades particulares têm, algumas universidades públicas, e é isso. Sim, a sociedade civil brasileira não está pedindo editores. Tá. E o que se aprende nesse curso? É um curso de 4 anos, né? Um bacharelado. O curso eu entrei em 2004, né? Então as disciplinas que eu tive, a formação que eu tive está um pouco desatualizada, né? Se você Uhum. está ouvindo esse áudio nosso aqui, está vendo esse vídeo e está pensando em prestar em editoração, eu recomendo que você dê uma olhada no manual de estudante, converse com alunos que estão cursando agora o curso, né? Mas na época que eu entrei, era uma formação que mesclava humanidades, assim, tinha filosofia, sociologia, e coisas do tipo, com teoria da comunicação, ética, mesclava uma formação básica de humanidades com é, uma formação específica de editor. Então estudava-se literatura, estudava-se produção de texto, edição de texto, tinha bastante coisas de arte também, tinha edição de arte, tinha produção gráfica. Você aprendia basicamente, além dessa formação de humanidades, você aprendia todas as etapas da produção de um livro. O Tá. objetivo era formar um cara que tivesse visão global da produção do livro. Ele pode trabalhar. Os formados de editoração acabam trabalhando em várias etapas do livro. Então, tem formados de editoração que são diagramadores, que são editores de arte, tem editor de texto, tem gente que é produtora editorial, porque acaba tendo essa formação meio generalista em volta do livro. O cara tem dimensão total do que é o livro, ele entende todas as etapas da produção. Sim. E em termos de matéria específica, assim, o que você acha que chama mais atenção num curso desses? No que Ah, você fez, por exemplo? Que matéria você gostou mais? Boa bom, curiosidade. na época que eu estudei, eu gostei muito das disciplinas que eu fiz. Tem muitas disciplinas optativas, né? Eu gostei muito das disciplinas optativas que eu fiz, né? Então eu fiz, por exemplo, edição de quadrinhos, era uma optativa. Eu gostei demais de edição de quadrinhos. E tinha uma outra disciplina que era leitura de quadrinhos. Que era para você ler quadrinhos e fazer análise deles. Eu gostava demais dessa disciplina. Acho que foi a melhor disciplina que eu tive na vida. Eu me lembro até hoje de uma aula que o objetivo era debater o viés político do Batman em Cavaleiro das Trevas. 4 horas Olha. só discutindo isso. Era um sonho. Com o dinheiro do contribuinte. E Mas assim, teve muitas coisas, tipo, edição de texto. Eu aprendi bastante coisa nas aulas de edição de texto que eu uso na minha vida prática hoje, né? Tem produção de sim. texto. Essas disciplinas eu não sei se elas ainda existem com o mesmo nome, com certeza não é com os mesmos professores, porque quando eu tava lá tinha professor assim, tive literalmente professor que morreu de velhice no meio do curso, né? Sim. Professores Então, que provavelmente fundaram o curso é, e já foram então para com tanto. certeza não tem mais os mesmos professores, né? Exatamente, mas estão lá, tem gente que faz, se preocupa muito. Eu tive aula com um professor que é o Plínio Martins Filho, que ele foi por muitos anos presidente da EDUSP. Hum, E ele é uma lenda no mercado editorial. Na época que eu estudei com ele, eu confesso que eu não valorizava muito a disciplina. Eu achava que ele
falava uma série de platitudes e lugares comuns, assim, mas eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. Quando eu fui trabalhar, eu vi que a aula dele tinha um tremendo valor, assim, me ensinou muita coisa, coisas que eu coloquei em prática na minha vida e que lá na época que ele estava falando eu não dei tanta atenção, assim, né? Ele falou umas coisas muito legais que a gente aprende na prática se a gente não escuta ele. Por exemplo, uma coisa básica, ele nunca marque lançamento do livro sem ter o livro na mão. Porque se você marcar o lançamento e a gráfica não entregar, você tá com um monte de convidado lá e não tem livro, né? É, É é uma uma. coisa óbvia, é uma coisa É, óbvia, mas se você não se preocupar com isso, você vai acabar marcando o lançamento sem ter o livro na mão e vai sofrer. e sem ter visto, o que acontece muito, né? O cara não viu o livro e daí, a hora que chega, ele tá errado e na última hora já tá marcado, né? E daí tem que ir daquele jeito, né? Exatamente, era uma disciplina que era muito vida real, assim, ele chamava, na época chamava Introdução à Editoração, depois ele tem uma aula que é Editora Laboratório, que você produz um produto editorial mesmo, um livro que sai, publicado Uhum, pela editora da universidade, né, e na aula de Editora Laboratório ele falava coisas do tipo, né, ou a necessidade de se publicar clássicos, e como os sim. clássicos vendem, e quando você é uma editora pequena, e não tem grana para bancar um autor com nome forte, às vezes você investir em clássicos, mesclar clássicos no seu catálogo, ajuda você a criar um nome para sua editora, né? Então, Sim. por isso tem uma profusão de editoras, por exemplo, que publicam Jane Austen. Quando você tem Jane Austen, você vai vender para os leitores de Jane Austen. Você não precisa investir em contratar Jane Austen porque é domínio público, né? É um É. clássico. Hum. Hoje, E. Sim. E. Como tem várias, você falou, né? Forma-se 15 pessoas na USP, mas tem várias pessoas que vêm de outras profissões. Esse curso ele também ele tem um formato de pós-graduação, não tem? Um MBA, até você dá uma aula no MBA, não é? existem algumas pós-graduações, né? Algumas não são específicas, tem pós-graduação na FGV e tal, mas não sei se existe mais essa da FGV. Tem uma escola de pós-graduação, chama Casa Educação, que tem um Uhum, MBA específico que eles chamam de Book Publishing. Colocar o nome em inglês é mais bonito, né? Então, eles sim. colocam Book Publishing, É, e o eu negócio dou chama uma das MBA, né? MBA, já começa de MBA, né? Master Sim, Business Administration, que é sim. um curso lato sensu, né? Não é stricto sensu. Você não sai, apesar de chamar Master, você não é mestre em nada se você faz um curso desses. Mas é um curso legal, ensina os meandros da edição ali, ensina coisas muito interessantes, como, por exemplo, composição de preço, marketing editorial. Eu dou uma das disciplinas, que é a disciplina exatamente de história em quadrinhos, nesse curso da Hum. Casa Educação. Aí tem um outro MBA que é de uma outra empresa chama LabPub. Esse é só ensino à distância. E eles têm uma série de cursos também, além de MBA, cursos mais que não chegam a ser um curso lato sensu, mas cursos mais curtos, né, curso livre. E no LabPub eu também dou algumas disciplinas, né, variadas. A gente está dando um curso de tradução lá agora, e eu já dei um curso de administração de editora, né? Varia bastante, conforme eles precisam dos meus serviços, eles me chamam para dar uma aula. E a pessoa que procura isso, assim, ela não fez um curso de editoração, mas se inseriu no mercado editorial? Seria mais ou É, menos isso. algumas pessoas estão no mercado editorial e procuram se aperfeiçoar, outras estão no mercado editorial e querem tipo, promoções e vão atrás de um curso desses para ter uma promoção, né? E aí tem um terceiro caso de pessoas que não tem nada a ver e querem entrar no mercado editorial ou simplesmente ter curiosidade. Então, se ela tinha um cara que era farmacêutico, ou sei Uhum, lá, eu tava aqui de bobeira na minha vida, quis fazer esse curso. tá. É. Mas daí É, isso daí tem em todo curso, né? Nesse é. caso. Mas tem algumas pessoas que querem ir, assim, um caso, por exemplo, de uma moça que era, eu não lembro a profissão dela, mas era uma coisa tipo bióloga ou química, sei lá, e ela falou assim, eu quero fazer, é isso que eu curto na minha vida. Eu curto livro, eu gosto de ler, eu quero trabalhar com isso, não quero mais fazer biologia ou química, ou não lembro o que era ela fazer. Não que seja o caso dessa pessoa, mas nessas ciências, as licenciaturas, vamos por assim dizer,
Tem também um grande número de pessoas que se forma em matemática, se forma em química e acaba indo para o mercado editorial de didáticos, né? Ah, sim, o mercado editorial didático está sempre à procura de bons editores, especialmente de exatas, né? De humanas também, eles também querem bons editores de humanas, mas por essa proximidade que eu falei lá no começo da relação das humanas, das humanidades com a editoração, é mais fácil você arrumar editores de humanas, não um editor de história, seja um cara que tem Sim. um bom texto, que sabe organizar bem as ideias num artigo e tal, etc. Ele consegue ser um bom editor de história, né? Com um pouco de treinamento, o cara consegue. Agora, você arrumar um bom editor de exatas é um pouco mais difícil, até pela formação do cara. O cara é menos voltado para essa questão da produção de texto, Sim. esse tipo de coisa. Apesar de muitos terem essa obrigação de, especialmente na área acadêmica, de fazer papers, de fazer estudos acadêmicos organizados e tal, etc., eles não necessariamente têm essa facilidade, essa proximidade de editar textos, né? Na Então licenciatura eles. na licenciatura da USP tem uma ou duas matérias de análise de livros didáticos. Mas É, mesmo assim, isso não forma a pessoa, né? Como que essa pessoa chega lá e se transforma no editor? Esse cara cara, que. putz, o caminho varia demais. Assim, muita gente é, acaba indo lá, ó. Tem meu primo aqui que fez matemáticas, ele não quer ver se ele não dá conta de revisar um suplemento. Põe o cara pra Uhum, fazer e acaba entrando nessa vida, assim, né? sim. E, e acaba sendo, é meio tortuoso, eu não sei exatamente como que o pessoal acaba indo, né? Mas se você procurar qualquer editor didático, vai falar, tô precisando diretas oportunidades, procura esses editores didáticos para trabalhar remoto ou em loco, para editores de matemática, física, química, biologia. Sim. Aliás, eu acho que um podcast que a gente pode gravar numa outra vez, um só sobre didáticos, né? Que parece que é uma área bem interessante, né? Eu trabalhei E- pouco tempo com didáticos, mas eu acho que daria para gravar, assim, falar um pouco do ah, básico, né? Trabalhei sim. cerca de 1 ano e meio com didáticos, mas dá para falar do básico, de como é a vida no meio dos didáticos, assim. Ah, legal. É Mas, interessante, porque é um dos meios que melhor paga melhor no é. mercado editorial, é o livro didático. Você que tem filho sabe disso, porque quando você vai comprar um livro didático, custa R$ 250. Esse dinheiro vai para Mas, alguém, né? com certeza. Não necessariamente para o editor, mas se ele é bem É. remunerado, já é algum começo. Mas, voltando ali para a formação do cara, vamos pensar numa linha prática. O cara fez lá, foi igual você, prestou vestibular, fez editoração na USP e tal. Daí ele vira um. Vai começar como estagiário numa editora. O que um estagiário faz numa editora? Bom, geralmente os trabalhos de estagiários são na editora, é meio o trabalho de estagiário em qualquer lugar. O cara vai tirar xerox, vai organizar o arquivo, vai fazer esse tipo de trabalho braçal ali que o editor não tem tempo para fazer. Primeira coisa, né? Mas um dos primeiros trabalhos que a gente costuma passar para o estagiário quando começa a trabalhar com a gente, e eu sei que alguns colegas fazem isso também, é mandar o estagiário revisar o catálogo da Hum, editora, revisar o catálogo impresso, mesmo o catálogo virtual, PDF, revisa aí, acrescenta os livros novos que a gente lançou, tal, porque primeiro se você tem um pouco, é um trabalho que não é tão estratégico, se apesar de ser um trabalho estratégico no sentido de que o catálogo é a porta de entrada para muita gente, ele não é um trabalho essencial. Mas ele é um tá. trabalho que faz o estagiário ficar familiarizado com o catálogo da editora, obviamente. Ele sabe o que ele vai editar ali, né? É um dos primeiros trabalhos que a gente coloca o cara para fazer. Outros tipos de trabalho que o estagiário começa fazendo tem um tipo de serviço que chama cotejo, que você Hum, bate uma prova revisada com uma prova emendada, corrigida, né? Se todos os pedidos de correção da prova revisada foi feito na prova corrigida. Aí o tá. estagiário bate isso para ver se está certo. Não é um trabalho meio de corno ali, você ficar batendo prova, cotejando, mas é uma coisa que é bom também o estagiário, aí ele fica familiarizado com as marcas de revisão, e não só com as marcas, mas também com o tipo de emendas que são feitas em um livro, tipo de coisa que o revisor atenta, esse tipo de coisa, assim, né? Certo. O outro trabalho de estagiário é
ir atrás de coisas tipo foto no Stock, no Shutterstock, fazer Uhum. pesquisa de iconográfica quando aparece, né? Grandes editoras têm um departamento de iconografia próprio, né? Mas quando você Sim. está numa editora pequena, você põe o estagiário para fazer a pesquisa iconográfica. E o que que esse cara, assim, ele tem que. Ele tá lá na editora, tal, tudo bem, mandou ele tirar xerox, mandou ele organizar o catálogo. O que ele poderia tentar aprender? Assim, o que é importante para ele aprender no dia a dia dessa editora? Eu acho que é legal ele ver o texto depois de ter passado na mão do editor, de um preparador de texto, e ver o que o editor, o preparador de texto, alterou naquilo. Entender o que o editor faz ali com o texto, né? Quando tá corrigindo um texto, mexendo no texto, fazendo o proofreading, né? Outra Uhum. coisa que, se o estagiário for um cara de arte, vê que tipo de observações que o editor de arte está fazendo, que tipo de serviço que o editor de arte pensa para o livro ficar fechado legal. Tentar. Eu acho uma coisa essencial para o estagiário fazer, se ele tiver oportunidade, é ir acompanhar o livro imprimindo na gráfica. Ter Uhum. essa visão industrial mesmo da edição, da impressão, porque isso te dá uma dimensão muito legal de como é feito o livro de fato, né? E tem Às que vezes você aproveitar ficar no enquanto a gente ainda escritório. tem gráfica no Brasil, né? Ah, sim. Porque. Mas quando você fica lá no escritório fazendo arquivo digital, ou mesmo prova impressa, e depois recebendo o livro pronto, faz você perder um pouco da dimensão industrial do que é o livro, né? Então é Sim. legal. Eu gosto muito, além de formado em editoração, eu fiz mecânica no colegial, né? Fiz um curso Hum. técnico de mecânica. E eu gosto muito dessa coisa do chão de fábrica, de ver ali as coisas acontecendo. Eu acho que é uma experiência muito legal, essa produção industrial do livro. Bacana. E, aliás, você falou uma coisa de arte que eu fiquei com uma curiosidade. Quando você está lá fazendo o curso, você falou que tem várias matérias de arte e tal. Para o cara virar um editor de arte, o curso universitário, ele basta ali o curso de editoração ou ele tem que correr atrás de outras coisas? Olha, eu acho que é legal ele correr atrás de outras coisas, especialmente porque o curso de editoração ele perdeu muito da formação de arte na USP, né? Estou falando Tá. especificamente da USP, quando foi criado o curso de design na USP. Hum, Muitas das pessoas, os editores de arte, vêm desse curso de design agora, né? Que é um curso sim, só de arte. E é um curso interunidades, né? Mas ele funciona mais na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. sim. E, e assim, o cara formado em design, o cara formado em arquitetura, ele tá mais pronto para ser um editor de arte. Eu acho que o cara formado em editoração, produção editorial, jornalismo, ele precisa procurar uma formação, um curso extra, ou mesmo umas leituras extras, né? Uhum, Fazer uma produção. Eu acho que o formado em editoração ele tem uma plena capacidade de ser um diagramador e um produtor gráfico, ou mesmo fazer projeto gráfico, você até fazer design do livro, né? Mas ser um uhum. editor de arte ali, eu acho que o cara precisa estudar um pouquinho mais e ir atrás de uma formação além do que é oferecido no curso. Tem assim, tudo tem, né, na vida. Mas sei lá, o cara chega no curso, no geral, assim, nas turmas que você viu, no tempo que você foi aluno, por exemplo. A pessoa ela chega no curso com essa visão de ser um editor com a parte do texto, ou tem gente que chega e fala, ah, não, eu queria ser, o que seria o ideal é ter sido fazer um curso de design, por exemplo. Tem, tem os dois, assim, quando eu estudei, era metade metade. Metade das Hum. pessoas queria ser editor de texto, metade queria ser editor de arte. Tinha algumas pessoas que gostavam das duas, tinha algumas pessoas que não gostavam de nada, não sabiam o que estavam fazendo lá. Uhum. E mas era a pergunta, todo mundo, quando você entrava, a pessoa perguntava, o veterano perguntava: "Ah, você gosta de texto ou de arte?" Né? É uma coisa, era uma coisa meio assim, né? Com Hum. o advento desse curso de design, os interessados em arte caíram bastante dentro da editoração, né? Tá. Mas ainda E, tem gente que entra em editoração pensando na carreira de arte. assim, o que você acha que é um. Existem entre, além desses lugares que você falou, que você dá aula tal, e outros cursos, tem a Universidade do Livro. O
que é da editora Sim, tem Universidade do Unesp. Livro te dá Unesp, né? É da Sim, editora da Unesp, né? sim. Tem da Que CBL cursos. também, né? Sim. Que cursos pontuais, assim, você acha que o cara seria meio que uma parada obrigatória para o cara fazer para trabalhar? Ou não tem? Não, esses cursos da CBL, a CBL tem uma série de cursos. Né? Agora eu fiquei na dúvida se é a Universidade do Livro é da Unesp ou da CBL. Eu me confundi agora, mas Ela é da a editora CBL Unesp. tem. É, a CBL tem uns cursos livres também que são bem legais. Também a gente já foi chamado para dar curso lá. A Universidade do Livro tem cursos interessantes. O LabPub tem muitos cursos interessantes. E o LabPub interessante que é ensino à distância. Então tem cursos ao vivo, tem cursos gravados. Eu acho que e vale a pena dar uma olhada nos cursos do LabPub, porque tem coisas muito legais lá. A Casa Educação também tem coisas. O SESC tem muitos cursos de coisas interessantes ligadas ao meio editorial. Eu mesmo já dei curso no SESC. Eu vou dar mais um agora na segunda semana de fevereiro, junto com o Ramon, vou dar uma aula lá com ele. Uhum. O SESC é legal porque os cursos são baratinhos e quem é sócio do Para quem é SESC ainda paga associado, menos né? ainda, né? E o Sim. SESC tem os cursos que são tangenciais ao mercado editorial, mas te dão uma dimensão do que é. Tem cursos, por exemplo, de encadernação no SESC, Sim. que eu acho bem legal. Se tiver oportunidade, tiver tempo, fazer um curso de encadernação te ajuda a ver essa coisa da produção do livro mesmo, né? Sim. De Mas como é feito o livro. em termos assim de conteúdo do que aprender, o que você acha que é meio essencial, assim, meio para quem estudou, fez o curso de literação, existe algum curso à parte que é essencial para o cara? Olha, cara, eu acho assim que é essencial você fazer a faculdade, né? Eu acho que é o Sim. mais essencial. Eu fiz a faculdade, vou falar isso, né? Uhum. O que eu acho importante é você saber tudo que envolve a produção do livro. Lógico que você pode fazer letras e ir trabalhar como editor de texto e ser o melhor editor de texto do Brasil. Vai acontecer, grandes editores de texto são formados em letras na PUC, na USP e tal. E Sim. não estou falando que eles são piores, editores piores do que os formados de editoração, nem melhores. É só que o Uhum. cara que é formado em editoração, ele tem noção do texto e ele tem que ter noção de tudo o resto. Uhum. O cara o outro formado no outra graduação, obviamente que trabalhando na editora ele vai acabar aprendendo também, mas ele não vai ter essa dimensão de cara, né? Ele vai ter um processo que ele vai ter que aprender ali trabalhando também. E aí essa é uma vantagem de se fazer editoração. Você já chega lá pronto para saber que tudo que envolve a produção do livro. Isso eu acho a maior Sim. vantagem do curso, né? E é É isso. uma coisa que eu aprendi, assim, inclusive com você e com a Carla, fazendo as traduções, eu percebi o quanto eu não tinha noção do todo e o quanto vocês fazem várias coisas na tradução, quanto vocês me ensinaram várias coisas que se faz que não seria o trabalho do tradutor, mas você já faz pensando três, quatro etapas na frente, né? E isso é muito interessante. Essa questão de entender o todo realmente é importante em toda etapa do processo. E. É uma Ah, coisa pode assim, falar. por exemplo, se você você como tradutor coloca um maneirismo na história e o revisor lê aquilo, um maneirismo no texto, o revisor lê aquilo, tem muita chance do revisor ir lá e cortar. Então, você já tem que saber como funciona a cabeça do revisor Sim, e saber deixar uma orientação, falar, ó, não, isso eu deixei ali de propósito para tal coisa, ou você mesmo já cortar para evitar a fadiga, sabe? sim. É muito interessante. Esse conhecimento do todo eu acho que é a parte mais difícil para quem aprende uma etapazinha, né? E, e como a gente, assim, inevitavelmente vai sempre ter o editor que seria um autodidata, né? Vamos assim dizer. O que você diria Sim. que é o mínimo que o cara tem que saber para ser um editor autodidata razoável? Olha, eu acho que o cara tem que saber como que funciona o livro, né? Como que funciona o, o livro ali, o livro mesmo, na gráfica, né? Como que Uhum. sai
os cadernos, encadernado, quantas páginas tem cada caderno, saber como que funciona uma margem, como que funciona uma ficha catalográfica, saber os mecanismos do livro. Não é difícil de ter essa informação se você for atrás. Ele é trabalhoso, mas não é difícil de encontrar. É diferente, por exemplo, sei lá, de especificação de fazer uma ponte. Uhum. Fazer livro não é fazer ponte. Mas ele tem as suas especificações também. E é legal você ir atrás de saber isso, né? Saber para que serve um ISBN, saber como funciona a catalogação. São coisas que ajudam você no seu dia a dia ali da produção do livro. Aliás, me surgiu uma curiosidade aqui agora. É, a parte que vem depois, o livro está impresso, tal. Você falou até uma dica lá do seu professor de não marca o lançamento sem ter o livro na mão. O que vem depois? Imprimir o livro e agora tem que vender. Isso você aprende também ou daí já Sim, vai para um. tinha uma disciplina de marketing editorial. Hum. Foi uma disciplina bem legal, né? A professora não curtia muito a turma de editoração, ela gostava mais de dar aula para jornalismo, mas apesar de ela não gostar, a aula que ela deu para mim foi excelente. Eu aprendi pra caramba com ela. Tem vários casos que eu conto até hoje em cursos que eu dou, que eu puxei dessa aula dela, né? Uhum. E foi muito legal, assim, essa parte de marketing editorial. Eu tive aula. A gente não tem aulas assim, além do marketing, não vai, assim, de venda em si, de estocagem, esse tipo de coisa, você aprende na prática, né? Uhum. Logística. Eu levei muito tempo para entender o que significava a palavra logística para livro, Sim. né? As pessoas falam, mas essa é questão de logística. Aí eu ficava, tá, legal. Eu ficava pensando onde que tem lógica nisso, né? Não tem lógica nenhuma, mas é. E, Aí tive que entender que logística é estocagem, envio, sim. armazenamento, E as pessoas esses tipos de coisas subestimam demais, né, o tamanho que tem no uma Brasil. edição de um. Não, não. Uma edição Ah, que tem um sim, livro. Né? sim, sim. Você publicou lá 5.000 livros. O espaço físico que ele ocupa, Ah, né? Essa pois parte de é. estocagem, você só vai ver a hora que chegou ali. O cara chegou um caminhão, ó, tá aqui. Seus 5.000 livros. E aí? Outro dia eu vi um cara fazendo uma conta no Facebook, ele falando quanto custa para fazer um livro? E o cara tinha noção das etapas da produção do livro. Ele foi Hum, fazendo o orçamento dele lá no fim, e aí ele chegou num valor X e falou: tá vendo como o livro custa caro, não sei o quê. hum. Só que aí eu respondi: não, eu geralmente deixo o pessoal com cagação de regra em paz na internet, né? Mas essa eu não aguentei, eu respondi, porque eu falei: cara, você está ignorando logística. Quanto te custa o Sim, frete? Ah, o cara morava na Europa. Ele falou: na Europa, o frete custa X. No Brasil, o frete custa 10x. No sim. Brasil, o frete. Se eu mandar 1 quilo de livros, mandar 20 livros, da minha casa até o Tatuapé, eu vou pagar R$ 20. É um livro, é Sim. um exemplar já. Então eu tenho que vender mais um exemplar para poder pagar o frete só de mandar da minha casa até o Tatuapé. O Tatuapé é de perto. Se eu tiver que Uhum, mandar até a Bahia, quantos livros são, né? sim. Isso Isso se eu estiver vendendo o livro. Por isso o livro ficar estocado no meu estoque e não vender, e eu nunca sei se o livro vai vender antes, ele tem um custo de estocagem. Quanto que se mede? Como é que eu meço o custo de estocagem no preço final? Eu não Sim. sei. Eu pago um galpão X, porque eu tenho X livros, mas eu lanço um livro que é um flop. Esse livro vai ficar lá no meu estoque por quanto tempo? Por 5 anos? 5 anos eu pagando a estocagem dele. Cada ano, cada dia que passa, o livro custa mais caro para mim. Sim. E aí, não tava nessa conta de papel de pão desse energúmeno aí. E aí, enfim, eu fiquei meio nervoso com isso. Mas enfim, as pessoas não sabem o que elas estão falando, elas falam que te dá na Sim, cabeça. é fácil fazer conta sem saber de fato. E assim, pra gente meio que encaminhar aí pro encerramento, tem alguma coisa que você acha que você não aprendeu no curso, que você depois você aprendeu com a vida e que talvez você quisesse ter aprendido lá atrás? A primeira coisa, eu acho que foi isso, essa questão da logística mesmo, como funciona. É uma coisa meio de conhecimento
talvez, que não seja exatamente de editoração, conhecimento básico para qualquer produto, assim, mas talvez essa parte mais de negócios é um negócio que o curso deixa um pouco de lado. Eu sempre falo isso para os alunos. Antigamente o pessoal me chamava para dar palestra para os calouros, agora eles pararam de me chamar. Não sei lá por quê, acho que perderam meu e-mail. Um dia eles acharam de novo, eles me chamam. Sempre falava nas palestras, eles me chamavam para os calouros, eu falava assim, o objetivo da universidade pública não necessariamente é formar um profissional. O objetivo da Sim. universidade pública é estudar um assunto. Então, a faculdade de editoração estuda-se editoração no Brasil. O cara estuda tanto a editoração no Brasil, como ela é feita, que ao fim do curso ele é até capaz de trabalhar com isso. Mas, assim, mas é bom a gente entender essa dimensão. A universidade não, do jeito que ela é concebida, ela não tem essa visão de trabalho em si, trabalho mesmo, né? E nem tem que ser. Ela é para você gerar conhecimento sobre determinado assunto, um conhecimento que reverte para a sociedade. Uhum. Mas você estuda tanto essa porcaria que você vai lá e fala, eu sei fazer isso aqui agora. Sim. Mas por causa disso, porque a universidade é estruturada desse jeito, especialmente ali no curso de editoração da ECA, não tinha exatamente uma formação precisa de negócios, de como gerir o seu negócio, como fazer uma composição de preço, uma coisa que eu aprendi na prática, ou como lidar com logística, ou mesmo lidar com picareta que vai prometer e não entregar, esse tipo de coisa. Não dá ali, né? Você acaba tendo que lidar com isso na vida real. Fechar o seu ano tomando um calote. É. Bom, isso aí é padrão. Você, além do custo de estocagem, você já começa a incluir no custo do livro o calote. Sim, E não é pouco calote que você toma no mercado editorial, viu? sim. E tinha uma coisa, você estava falando de concepção de universidade pública, não tem a ver só com o curso de editoração, mas tinha um negócio interessante. Por muito tempo, a maioria das faculdades da USP, elas foram tentando transformar todos os seus professores em regime de dedicação integral, que o cara só É, trabalha ali na universidade, fica lá, faz, RDIDP, né? o RD&DP, dando aula e fazendo pesquisa. Mas depois de muitas décadas, né, algumas faculdades, a de matemática é um caso desse, eles começaram a repensar isso e começaram a achar que assim, eles teriam que ter um número mínimo de professores que não estivessem em dedicação integral para que esse cara Dedicação trabalhasse parcial, né? a dedicação parcial, justamente para esse cara trabalhasse em outro lugar e trouxesse uma experiência diferente. Porque Isso eles é legal. começaram a achar que estava tudo muito fechado ali dentro. Mas eu Hum. acho interessante isso. Eu acho uma coisa legal mesclar, até porque o cara traz o que está acontecendo ali agora, né? Se Sim, os professores. Eu tive aula com professores excelentes, que, por exemplo, tinha uma professora que tinha editado João Antônio nos anos 60. Só que, tipo, sim, ela editou João Antônio nos anos 60 e depois não editou mais ninguém nos anos 90, né? Tipo, tava lá na USP desde então. sim, isso é muito complicado. É. E, só para fechar agora uma outra coisa que eu lembrei, você falou, tem a editora Júnior, né? Sim, Ah, e na com arte editora júnior. Júnior, você tem um professor que te orienta? Como que funciona, mais ou menos? Não, isso é um capítulo à parte, né? O pessoal que tá Ah, na universidade aí, o que trabalhou em empresa júnior, sabe que como funciona, eu vou explicar rapidinho, né? uhum, A empresa júnior é uma empresa, funciona como uma empresa mesmo, você presta serviços para pessoas da comunidade por um uhum, preço mais barato do que seria de mercado, exatamente com a proposta que você está aprendendo a fazer aquilo. E uhum, o dinheiro não fica para os alunos que estão trabalhando, o dinheiro vai para um caixa comum da empresa júnior que serve para sustentar ela, para pagar por computadores, para pagar por coisas da empresa júnior ali, sei lá. uhum, E, e aí na Coate Júnior a gente prestava serviços de diagramação, de revisão, edição de texto e tal, também para aprender a fazer essas coisas, né? Eu trabalhei na Coate Júnior entre 2004 e 2005, eu fui presidente na época, né, da empresa Júnior, e foi bem legal, uma experiência muito legal, ajuda a gente a ter uma visão prática ali do trabalho editorial,
mas não é uma visão real, assim. Você acaba fazendo muito, por exemplo, diagramação de jornalzinho do CA, Tá. revisão de artigo acadêmico para professor, esse tipo de trabalho você acaba fazendo na empresa júnior. Tá. Não é exatamente o que você faz na vida real depois, né? Mas é legal você fazer esses trabalhos e fazer uma coisa diferente, uma formação extra. Eu acho muito legal. A empresa júnior também, na nossa época, começou a fazer dois projetos lá na editoração que duram até hoje, que é uma revista da editoração, que é uma revista para publicar textos literários dos alunos da USP, chama Originais Reprovados, Hum, e um evento chama Fórum de Editoração, que ele está na tá. 15ª edição agora esse ano, 15ª ou 16ª edição, não me lembro. Também era uma empresa júnior que organizava com os alunos ali do curso, né? Ah, legal. Tem mais alguma coisa que você quer falar para fechar o tema? Ah, não, só dizer para vocês que eu gostei muito de trabalhar, de ter feito editoração. Eu gosto muito de trabalhar com editoração. Eu gosto muito de trabalhar no mercado editorial e eu gosto demais de trabalhar com o que eu gosto. Gosto de trabalhar com o que gosto, né? É meio redundante. Mas trabalhar com livro é um chamado meio vocacional, assim, sabe? Sim. Eu falo que você ser médico, engenheiro, advogado não necessariamente precisa de tanta vocação quanto ser editor. Porque, porque é um trabalho que ele não vai te gerar muito dinheiro, você vai ter que se dedicar muito a ele, você vai ter que ter um trabalho intelectual grande em cima, um trabalho físico, às vezes carregar mais caixa nas costas, trabalho de toda ordem de grandeza, e não tem um reconhecimento financeiro em cima dele. Você vende pouco, você vende mal, e você vende. As pessoas que compram e ainda reclamam que tá caro, né? Então, assim, se você ouviu tudo que eu falou e gostou dos prospectos de ser editor, pensa se é isso mesmo que você quer fazer da sua vida. Se você não vai chegar com 30 anos e falar, pô, mas eu queria tanto ter dinheiro, devia ter feito direito, que minha mãe falou, né? Sim. Talvez, assim, tipo, se for uma coisa importante, porque o trabalho de editoração, ele demanda que você se sinta vocacionalmente impelido a fazê-lo. Ele é um trabalho meio clerical, né? Meio monástico, assim. Exatamente. É. Exatamente, assim, compare-se com o chamado das freiras para o convento. As freiras abrem mão de uma coisa, a gente abre mão de outra. Não, as freiras abrem mão das mesmas coisas que a gente, né? Não sei. Tá, vamos deixar essa para pensar. Então, obrigado aí, Guilherme, por essa conversa. Eu te E agradeço de ficar ouvindo o vídeo, né? Tem sim, e 45 se, minutos a gente falando. sei lá. E quem tá vendo o vídeo, tá vendo aí no fundo, eu fiz um retrato do Newton, uma releitura de um retrato do Newton, por um motivo específico. O Newton ele era um cara muito perfeccionista e teve dois livros dele que depois que estavam impressos, ele encontrou um erro nos livros. O primeiro foi um erro de impressão e um outro foi um erro que o editor pegou o manuscrito errado, né, que ele mandou não usou o último manuscrito e daí saiu um erro impresso. E o Newton mandou tirar o nome dele da capa dos livros e ele não é creditado por esses dois livros que tinham um erro em cada livro. Então, tá aí a importância do editor que olha o que vai na gráfica, ou que olha se pegou o manuscrito certo, né? É. E, enfim, se você quer ouvir na versão podcast, a gente está inclusive no Spotify, procura como Diletante Profissional, se você gosta do Spotify para ouvir, e nos outros agregadores aí de podcast. Então, obrigado aí quem ouviu, quem teve essa paciência. Curta, compartilhe e deixe seus comentários aí que a gente responde. Até mais.